gente, o nosso projeto é um Bookbox e a equipe é composta por mim, Ana Júlia, pela Isabela e Natália, pela Laísa, Camila e Giovana. Nossa ideia foi fazer um site que atendesse tanto como página informativa quanto uma forma de rede social. Pensamos em fazer um site completo onde o usuário pudesse se sentir satisfeito quando fosse procurar informações literárias ou quando desejasse expor sua opinião sobre determinado livro. Na parte superior do site temos o nosso cabeçalho, onde está localizado o menu. Ele leva o usuário para as outras páginas do sistema, como a página de gêneros literários, página da comunidade, eventos, listas e a página de login ou cadastro, caso o usuário não seja cadastrado no sistema. Voltando para a home, no fim da página temos um carrossel contendo as principais lojas, onde o usuário é redirecionado às mesmas quando clica em alguma, caso sinta vontade de adquirir algum livro. Oi, boa tarde. Então, eu sou a Laís e agora eu vou estar mostrando a parte de gêneros do nosso site. Nós dividimos da seguinte forma: cada gênero vão conter vários subgêneros. Então, a gente dividiu entre dramático, ensaio, lírico, narrativo. E aí, dentro de cada gênero, nós vamos ter os subgêneros, por exemplo, farsa, comédia. E ao clicar em determinado subgênero, aparecem os livros disponíveis para aquele subgênero. E aí, voltando para a tela de subgênero, se a gente clicar em outro gênero, aparecem também os outros livros que estão disponíveis para aquele subgênero. A gente volta, clica em alto, por exemplo, e tem os livros disponíveis. E colocamos um leve destaque em cada livro. Aí agora vamos voltar e eu vou mostrar as funcionalidades que a gente colocou. No primeiro filtro, que são esse de todos os autores, a gente colocou disponível para a pessoa ver por autores, filtrar. Por exemplo, filtrou Rubem Alves e aparece o livro que tem para esse autor. Aí você clica em outro, também aparece. Mais um só para testar, Eva Heller. E ao filtrar todos os autores, aparece todos os livros. Aí temos também o segundo filtro, que dá para filtrar por letra. Então, se filtrar a letra N, aparece os livros que tem com a letra N. E com a letra A, por exemplo, vai aparecer a realidade da alma, a psicologia das cores. E se a gente colocar em todas as letras, aparece todos os livros novamente. E por fim, o último filtro, que é para filtrar por título de A a Z, que daí ele vai reorganizar os livros, né, e mostrar de ordem alfabética, e para organizar de Z a A. Ele vai ficar da seguinte forma. E ao clicar no livro, ele vai aparecer todas essas informações para a gente, esse card, contendo o título, o autor, né, que escreveu o livro, a sinopse, contendo as informações, a nota média, o ano de publicação, e aí vai ter os dois botões, que vai ter o adicionar à lista e dar a sua opinião. E ao clicar no botão dê sua opinião no fórum, ele te direciona direto para o fórum, para você fazer o comentário. Voltando na página de gênero, aí clicando em comédia, a gente clica aqui, adicionar lista, e aí vai aparecer uma mensagem aparecendo que você precisa estar logado para adicionar lista. Agora eu vou mostrar no perfil que já foi logado. A gente clica aqui em comédia, vai em algum livro, aí aqui todas as informações, vamos adicionar a lista. Aí vai ter as listas que você pode adicionar. E no caso, a gente tem essa lista dos favoritos. Aí clica em confirmar e foi adicionado à sua lista com sucesso. E aí, se a gente vai na aba de listas e seleciona minhas listas, vão aparecer aqui favoritos e o livro que você acabou de adicionar. Aí vamos voltar aqui em gênero para fazer outro teste, né? Vamos pegar um livro aqui, adicionar a lista, de novo favoritos, confirmar. Adicionou, vamos ver se está lá. Vai em listas, minhas listas e tá aqui novamente o livro. A página comentário armazena as discussões dos usuários acerca dos livros e as suas opiniões em comentários. Cada comentário tem uma foto, um nome do usuário, a data em que ele comentou, o título do livro e o comentário inscrito dele, um botão para curtir, um botão para responder e um botão para visualizar as respostas já existentes. Descendo a gente vê vários comentários, todos iguais, com o nome do livro. No canto inferior direito, a gente tem uma barra input para o usuário digitar o comentário dele e um botão postar onde ele pode publicar. No canto inferior esquerdo, a gente tem um filtro onde ele pode escolher o título do livro ao qual ele quer comentar. E é só selecionar o título. Após selecionado, o usuário tenta responder no botão responder ao comentário e ele recebe uma mensagem de que ele não está logado. Ele precisa estar logado para poder aparecer o perfil dele e ele conseguir comentar. O site faz essa verificação e não permite que o usuário realize um comentário sem estar logado. Mesmo assim, o usuário tenta comentar novamente, digita um texto
e é encaminhado para a página de login, então. Ele pode digitar o seu e-mail e a sua senha. Como esse usuário já existe, ele é logado e agora sim ele consegue visualizar as respostas e ver as respostas das respostas e responder qualquer comentário. O usuário repete o processo, seleciona um livro, escreve seu comentário e seleciona o botão responder para publicar esse comentário e assim a gente consegue ver que ele conseguiu agora responder. Ele curte outro comentário, seleciona um título de livro, digita um texto de comentário e posta na comunidade. Aqui o comentário, livro de Bell Jar, ótimo livro. Ele exclui o comentário e assim a página fórum permite visualizar, inserir, excluir, curtir e interagir de diversas formas com comentários e discussões de outros usuários, desde que eles estejam logados. Caso não esteja, permite visualizar. Aqui temos a nossa página dos eventos. É onde disponibilizaremos aos usuários tudo relacionado ao universo literário. Portanto, teremos feiras de livros, bienais, festivais nacionais e municipais e, entre outros, eventos pertinentes a esse universo. Ao clicar em um evento, o usuário abre um pop-up com as informações do mesmo. Portanto, aparece a ele o nome do evento, a descrição, a data, o local e a região. Isso vai mostrar para ele em qualquer evento que ele clicar. Portanto, vai aparecer as informações do determinado evento. E indo ao topo da página, o usuário se deparará com o filtro. Por ser uma página web e estar disponível para todo o Brasil, pensamos em fazer um filtro para que os usuários encontrassem o que eles desejassem de forma mais rápida. E assim o usuário pode filtrar os eventos por estado, ano e mês. Oi, gente, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês como ficou a nossa página de listas. Acredito que as listas do nosso site sejam uma das principais funcionalidades. A página de listas vai contar com diversas listas que diversos usuários desejaram compartilhar com seus seguidores. Essas listas podem ser de diversos temas escolhidos pelo usuário, como livros favoritos, próximos livros a ler. Vai depender de cada usuário e você pode colocar qualquer livro que você deseje. Aqui na página de lista, a gente vai ter as informações de cada lista, como o nome do usuário que publicou, o título da lista, você vai conseguir curtir. Também o usuário que publicar vai conseguir ver as listas publicadas por ele, somente se estiver logado com sua conta. Também será possível curtir e publicar a sua lista nessa página. Porém, essas funcionalidades só ficam liberadas quando o login do usuário é feito. Então, quando você clica no pop-up falando que você precisa estar logado, vai diretamente para a página de login para que você possa efetuar e curtir a página sem mais problemas. Agora, voltando um pouquinho para mostrar como é o nosso pop-up para adicionar as listas, vou mostrar que é super simples. Você digita o nome que você quer colocar na sua lista, e aí vai ter um botãozinho onde vai ter todos os nossos livros cadastrados no nosso banco, onde você consegue selecionar todos que você quer ter na sua lista, e você vai adicionando sem limites de quantidades. E assim, quando você achar que sua lista está pronta, você vai clicar no botãozinho de enviar, e vai funcionar tranquilamente, vai funcionar perfeitamente. Você poderá ver a sua lista no nosso site, mas somente se você estiver logado com sua conta. Agora, fazendo um login em uma conta teste para a gente poder testar todas as funcionalidades dessa lista de fato, a gente vai conseguir visualizar a página da mesma forma e a gente vai ver que ainda não foi publicada nenhuma lista por esse usuário. Então, vamos no pop-up para adicionar uma nova lista. Essa lista a gente vai usar como um exemplo para mostrar para vocês como funciona e como o site é intuitivo na hora de criar uma lista. Aqui estamos escolhendo diversos livros para mostrar como vai ficar a visualização dessa lista. E assim que clicamos no botão de enviar, vai aparecer um pop-up falando que nossa lista foi publicada, ela foi criada, e assim que a gente clica em minhas listas, a gente consegue ver a lista que a gente acabou de clicar com o nome do nosso usuário, os livros e também a opção de editar e de deletar aquela lista. Agora a gente vai mostrar como que é a edição, também é super simples, é basicamente o mesmo pop-up para adicionar e você pode clicar no xizinho para apagar os livros ou mudar o nome da lista também se você achar necessário. Quando clicamos em salvar alterações, vai aparecer também uma mensagem falando que a lista foi atualizada e assim a gente já consegue ver que sumiram os livros que foram deletados, o nome da lista foi alterado e todas as alterações que a gente necessitava, que a gente precisava fazer, a gente conseguiu atualizar rapidinho. A gente também consegue deletar a lista, e aí quando a gente clica na lixeira, a gente precisa confirmar por uma questão de segurança para não apagar a lista sem querer, e assim que a gente confirma, a lista é deletada no nosso perfil e a gente não tem mais essa lista. A gente pode também curtir diversas listas da comunidade, que outros seguidores, outros usuários publicaram, e se a gente gostar, a gente pode curtir para mostrar o nosso interesse sobre aquela lista. Bom, aqui a gente tem o nosso login, a gente manteve o login cadastro, né? A gente manteve com o mesmo layout do resto do site, então tá na mesma paleta de cores. Aqui a gente colocou uma coisa um pouco mais responsiva, de mexer pro lado ou clicar nos botões. Aqui a gente tem o campo do login, os campos, que a gente colocou o e-mail e a senha para poder entrar. E aqui a gente tem o criar conta, que a gente colocou o nome do usuário, o e-mail e a senha para poder estar criando. Ambos estão fazendo a validação no banco e estão 100% funcionais, então tanto o login quanto o cadastro funcionam. Aqui eu já criei, né, já preenchi os campos com o nome do usuário, aqui coloquei o e-mail também e a senha. E aqui, quando a gente clica no criar conta, nesse botão, aqui vai aparecer um pop-up, como podem ver, de conta criada com sucesso. Significa que salvou no nosso banco. E aí, depois disso, a gente pode vir aqui no login e preencher esses dados para fazer o login do usuário que acabou de ser registrado no banco. Então aqui eu já preenchi, né? Coloquei aqui com e-mail e para facilitar um pouco mais. E aqui a senha, eu coloquei a senha errada só pra gente fazer a validação de que se tiver errado, ele não consegue logar.
né? E aqui, como podem ver, aparece credenciais inválidas. E quando a gente entra com a senha certa, ele abre a área do usuário, que inicialmente aparece assim, vazia e sem nada, a não ser pelos nossos campos de imagem, né? Pelas nossas galerias, que são essas mini imagens aqui, que a gente deixou pré-definidas no banco, mas se o usuário for da preferência dele depois, ele pode estar trocando. Então aqui a gente tem a foto de perfil, a foto de capa, a gente tem o nome, o e-mail e a bio, para ser de edição, né, do usuário. Aqui a gente pode estar trocando o nosso nome de usuário e salvando, e ele altera no banco e deixa salvo aqui. E aqui a gente pode estar mudando também a nossa bio, né, tá colocando qualquer coisa que a gente queira aqui, e ele também vai estar deixando salvo no banco. Aqui embaixo a gente tem comentários e a gente tem curtidas, que faz a contagem de quantos comentários o usuário fez na comunidade, quantas curtidas em listas e em comentários ele fez, e afins. Aqui a gente pode escolher entre uma dessas imagens da galeria para estar personalizando o perfil. Então aqui a gente pode estar escolhendo a imagem de perfil e também a imagem de capa de fundo. Ele pode estar escolhendo dessas fotos da galeria a preferência do usuário. Descendo um pouco mais para baixo, a gente vai ver que as minhas listas e as listas curtidas estão vazias, porque o usuário não criou nenhuma lista ainda, e também porque ele não curtiu nenhuma lista. E aqui mais para baixo, também descendo mais um pouco, a gente vai estar tendo o botão de adicionar um livro, né, para o usuário conseguir adicionar um livro na nossa comunidade de livros. Então aqui tem todos esses campos que ele tem que preencher para conseguir estar inserindo um livro diretamente no nosso banco, que fica salvo aqui. Então aqui, né, eu preenchi já todos os campos para não ficar demorando muito na gravação, eu preenchi todos os campos. Então aqui coloquei o título, o autor, a descrição, né, do livro, coloquei a nota média aqui embaixo, coloquei o ano de publicação e a URL da capa. Tudo isso são as tabelas do nosso banco, né, que tem que estar correspondentes para poder inserir o livro. E aqui, quando clico em adicionar livro, aparece depois esse pop-up, quando foi adicionado com sucesso, né, e aqui livro adicionado à nossa comunidade, e aparece a URL válida do livro que a gente também inseriu no pop-up. E agora, rolando um pouco mais para cima, né, pra gente conseguir entender como que funciona a interação do usuário com o resto do site. Então aqui, como eu mostrei anteriormente, ele inicia com 0 comentários, 0 curtidas, porque ele não interagiu com ninguém. E aqui minhas listas curtidas, vêm vazias também, por conta dele não ter criado nenhuma lista e nem curtido nenhuma lista. Aqui, vamos em lista primeiro, né, pra gente ver o exemplo. Então aqui vou dar uma curtida em umas 2 listas, só pra poder estar mostrando. Então aqui a gente curte, e quando a gente volta pro perfil, dei 2 curtidas, ele contabilizou 2 curtidas pra esse usuário. E aqui também a gente pode vir aqui, criar uma lista, colocar qualquer nome aqui, e aqui também a gente pode estar selecionando aqui alguns livros para estar colocando. Então, vou colocar 3 livros. Inclusive, vou colocar o que a gente adicionou no pop-up, só no pop-up de adicionar livro, só pra gente também ver que ele realmente é salvo no banco e aparece aqui. Então, aqui, lista criada, e quando a gente volta no nosso perfil, aparece aqui no Minhas Listas a nossa lista, né? E aqui embaixo as 2 listas que a gente curtiu. Se a gente quiser retirar a curtida da lista, conseguimos. E aqui, some ali, a gente pode ver que diminuiu o número de curtidas. E se a gente quiser excluir a lista, por aqui também a gente consegue e a nossa lista some. E também aqui em comunidade, se a gente vir a responder alguém, né, se a gente quiser vir aqui e deixar um comentário, qualquer que seja, então aqui a gente responde, a gente pode deixar qualquer resposta. E quando a gente, só mostrando aqui para confirmar que tá aqui o comentário, só voltando aqui, então a gente tem um comentário agora que contabilizou nosso perfil. Aqui a nossa lista que ainda tá curtida, mas se a gente tirar ela, a gente volta lá, a gente pode ver que ela sumiu. Então, é basicamente assim que tá funcionando. E a gente vem aqui em sair depois e ele desloga. E aqui, só mostrando rapidamente, porque tá um pouco longo, né, o tamanho do código, aqui a gente tem o componente do login e o componente da área do usuário. Então, aqui dentro do componente do login, a gente tá fazendo toda a verificação, né, aqui a gente tá chamando o localhost para checar a validação do usuário. Então, a gente chama aqui as tabelas também, localhost do usuário, para poder estar fazendo essa verificação. E também aqui no User Dashboard, que é a área do usuário, a gente também está fazendo várias verificações aqui. Então, a gente está pegando para salvar no banco, como salvar perfil, salvar bio, salvar tudo. Também tem o pop-up de adicionar livro. A gente também está fazendo toda essa ligação aqui. E aqui a gente tem o nosso server, né, o arquivo do nosso server. Vou estar passando rapidamente por ele. Então, aqui a gente faz toda a ligação com o banco. A gente tem todos os nossos endpoints também, para que a gente consiga ligar as tabelas aos outros elementos, né, do front do nosso site. Então, aqui a gente estabelece conexões. Então, aqui tem a conexão com a tabela, o banco, Bookbox. As tabelas aqui embaixo a gente está usando com o app-get e o app-post também, para dar os selects e afins. Aqui a gente também estabeleceu a conexão, né, de uma sessão, para que a gente pudesse operar com cookies, para que o usuário conseguisse andar pelo nosso site com o login dele validado. Então, aqui a gente tem... a gente está pegando as tabelas, então aqui, como dá pra ver, a gente tem post de insert, a gente tem post de curtida, para que a gente consiga guardar as curtidas e afins no banco. Aqui a gente tem o select também, com o inner join das tabelas, juntando uma tabela na outra, para que a gente possa estar controlando os dados e mostrando eles em conjunto. A gente tem algumas concatenações aqui também, algumas consts. Aqui a gente tem count também, para a gente estar conseguindo fazer a contagem de curtidas e de comentários que aparece na área do usuário. Então, tudo isso a gente colocou aqui, são todos os nossos endpoints, para depois a gente só chamar no front por esses endpoints, e a gente conseguir estar fazendo a conexão com o banco inteiro.
Na página listas, temos a seguir dos importes, as variáveis de estado, como minhas listas, filtro, livros originais, que guarda os ID antes de serem editados, e outras. A seguir temos os effects. O primeiro verifica o usuário, carrega as listas dele, o segundo verifica as listas da comunidade, e o terceiro carrega todos os livros, assim atualizando sempre a página. A função buscar minhas listas utiliza o ID do usuário e requerer para a API que busque as listas daquele usuário. A toggle pop-up controla a possibilidade do usuário criar uma nova lista e limpa sempre que ele sai. A toggle edit pop-up faz o mesmo, só que para editar a lista. A change form atualiza o nome da lista. A livro selecionado adiciona um livro. A handle submit cria uma nova lista. Para isso, ela precisa verificar se o usuário está logado, se a lista tem todos os requisitos, como o nome, os livros, e assim ele envia o requerimento para a API e atualiza. A salvar edição é a mesma ideia, só que para editar listas já existentes. A handle curtir, para curtir uma lista de outro usuário, então verifica se o usuário que está tentando curtir está logado e envia a requisição para a API. A handle excluir lista pede a confirmação da lista que deseja excluir e envia o comando de exclusão para a API e atualiza também a página. Olhando um pouco agora para o código da comunidade, após os imports temos as consts, as variáveis de estado, onde vamos trabalhar com os dados. Algumas variáveis importantes, por exemplo, usuário logado, que vai fazer essa verificação, livro selecionado, respostas visíveis, enfim. Aqui nós colocamos o link da nossa API, a porta que ela está, e fazemos então a verificação de se o usuário está logado bem no início da página. Logo a seguir carrega todos os livros e busca todos os livros da página, e a seguir faz a mesma coisa com comentários e curtidas, para conseguir exibir toda a página. E sempre que o livro muda, então a página é carregada novamente. A função enviar post, que adiciona um novo comentário, ela pega o ID do livro, envia para a API junto com o texto no comentário, e depois atualiza com a inserção da API. A função de curtida também faz a verificação se o usuário está logado para conseguir curtir. A função enviar resposta pega um texto de resposta que o usuário digitou, envia para a API, associa ao comentário pai e depois atualiza, pega o dado atualizado da API e dá um refresh na página para atualizar os comentários existentes. A função deletar comentário pede a confirmação, depois envia para a API e a API remove o comentário. A função título livro do comentário busca o livro na nossa lista. Tem algumas partes mais gráficas, como a render comentários, que desenha os comentários e as respostas no formato de árvore, alinhados um ao outro, formando assim a página do fórum. O banco do Bookbox foi construído no ambiente do Champ com a interface gráfica do PHP e o banco MariaDB. Para ficar melhor de visualizar, exportamos um arquivo e vamos mostrar no Workbench. A tabela usuário tem os dados pessoais de cada usuário, como nome, e-mail, e tem também as fotos de header e do perfil do avatar, que vai ficar na área do usuário. Tem ainda imagens de 1 a 8, que o usuário pode adicionar como mural, uma galeria na sua área de usuário, se ele quiser, mas é um número limitado, até no máximo 8 imagens. A seguir temos os inserts dela, e todas as tabelas são ID auto-increment. A tabela listas, para acolher a página de listas, onde cada usuário pode criar várias listas, que são grupos de livros que ele define por algum assunto, algum tema. Pode ser, por exemplo, livros favoritos. E ele adiciona quantos livros quiser a essa lista. Para poder adicionar os livros a listas, a gente tem a tabela itens listas, que vai conectar e possibilitar que o usuário insira de fato quantos livros ele quiser. Tem a tabela curtida, pois o usuário pode curtir cada lista, sendo que o mesmo usuário só pode curtir a mesma lista uma vez. E para garantir essa unicidade, temos um index de chave única, com os atributos ID lista e ID usuário, que são chaves estrangeiras na tabela curtida. A tabela comentário abriga os atributos que serão necessários para construir as informações do fórum. Então tem principalmente o texto do comentário, a ligação com o usuário e com o livro. Tem o atributo nota, onde o usuário pode dar uma nota de 0 a 5 para cada livro, ou ele pode apenas fazer o comentário sem colocar nenhuma nota. Tem o atributo ID comentário pai, que é uma referência à própria tabela comentário, ela mesma se referencia. Olhando para os registros, conseguimos ver o ID comentário pai servindo de fato a ser aplicado. Por exemplo, no registro ID 17, ótimo livro, a Suzane nunca erra. Vemos que o ID comentário pai está nulo, ou seja, esse comentário não referencia a nenhum outro, ele é o comentário pai, o comentário original. Já no insert 19, vemos que em ID comentário pai, ele abriga o ID 17, que referencia o comentário anterior. Então é assim que a gente consegue guardar qual comentário está respondendo a qual comentário. A tabela curtida comentário é igual à tabela curtida de lista. É apenas para a gente armazenar qual usuário curtiu qual comentário e a data, pegando a current timestamp para pegar a data atual, e tendo aquela mesma ideia da chave única entre os atributos de usuário e comentário. A tabela gênero tem apenas o ID e o nome do gênero. São os principais gêneros que temos literários e não literários, que estão armazenados aqui. Então é o dramático, lírico e narrativo para os literários e o ensaio para o não literário. A tabela subgênero, também apenas o ID e o nome do subgênero, e ela referencia um gênero. Assim, dentro de narrativo, temos crônica, epopeia, enfim. A tabela livro, temos os dados principais do livro, como um título, uma sinopse, a nota média, que o default sempre vai ser a nota máxima, um ID subgênero, sendo que o ID do gênero pode ser verificado através de um inner join, e foi assim que a gente fez no server. E as imagens estamos buscando todas por URL de sites como a Amazon e a própria Livraria Cultura. Então, pegamos esse URL e damos insert nesse campo de URL que tem nas tabelas livro, evento, enfim. A tabela evento, além de nome e descrição, tem os dados de localidade onde vai ocorrer esse evento e o período de data e hora. E tem também um URL de imagem, que um campo vai achar, e a gente armazena aqui o URL. Aqui nos demais índices, temos, além das chaves primárias e chaves estrangeiras, alguns atributos ou combinações de atributos como o unique. Então, o nome do gênero só pode existir um nome exatamente igual para cada gênero, ou seja, o dramático não pode existir duas vezes. A combinação de nome lista com ID usuário também não pode existir duas vezes. O mesmo usuário não pode ter uma mesma lista com o nome de uma lista que ele já havia criado e que ele ainda tem, não deletou. E o subgênero também. O ID subgênero e o nome subgênero não podem se repetir.
Aqui todos os IDs estão sendo setados como autoincremento e eles começam com valores diferentes, para quando a gente lê o insert fica mais fácil de identificar. A seguir as restrições, a maioria das nossas tabelas são tabelas filhas, então em caso de delete ou de update, ela é cascade, ou seja, se algo é deletado ou atualizado na tabela pai, o mesmo vai acontecer com a tabela filha. Então, para listas, curtidas, isso ajuda a gente a não ter registros órfãos no site. Se eu excluo um usuário, para que eu vou querer manter as listas que esse usuário tinha, as curtidas que ele tinha? Não faz sentido, a gente precisa excluir esses registros. Apenas o livro, que é em caso de delete, ele vai ser setado como, o ID subgênero vai ser setado como nulo, porque a gente não precisa excluir um livro, a gente pode apenas atualizar o registro, ou simplesmente deixar vago para ser atualizado depois. A própria tabela subgênero, se o gênero for alterado, ela pode ser setada como nulo também, e demais tabelas pares também.